Graça e paz, boa noite. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Felipe, toda a igreja aqui, todo o Ministério Ives, toda a liderança, os pastores e amigos. A você que está em casa me assistindo pelo canal do YouTube, Deus abençoe a sua vida. A você que está me assistindo posteriormente, que Deus venha falar ao seu coração. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, queria compartilhar um texto que preguei esse ano na sede, na DEVEC sede, 18 de janeiro, do domingo, ministrei esse ano, na igreja. A última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei sobre o Pai Nosso, ministrei aqui, falei sobre a oração do Pai Nosso. Então eu queria falar algo aqui a respeito que tem a ver com o que falei aqui a última vez. Falamos a respeito sobre a oração de Deus, de Cristo orando ao seu Pai, e agora eu quero falar a respeito de Cristo revelando quem é o seu Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade, te exaltamos essa noite. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado. Fale conosco, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu chamo João 3,16 de Evangelho dos Evangelhos, porque é unânime. Todos os grandes comentaristas, sejam pós-modernos do nosso tempo, ou comentaristas bíblicos antigos, como Calvino e Lutero, ou como grandes pensadores da tradição, quanto Agostinho, Tertuliano, Santo Atanásio, e grandes homens que se debruçaram no texto sagrado, como Irineu de Leão, todos eles são unânimes, sem sombra de dúvidas. João 3,16 é de fato o texto áureo da Bíblia. É um dos textos mais conhecidos do texto sagrado. Quando você pergunta a alguém fora da tradição cristã, ele vai citar sempre dois textos: Salmo 23:1, Senhor meu pastor e nada me faltará, e João 3,16. Que todo mundo conhece, seja uma criança, seja um adulto, um adolescente, seja quem é ateu, que acredita que não há uma possibilidade de haver um Deus, ele conhece esse texto. Seja alguém que tem dúvida, um agnóstico, ele um dia já ouviu falar de João 3,16. João 3,16 é a síntese do Evangelho. Aqui está a revelação a respeito desse Deus eterno que deu para nós o seu Filho, Jesus Cristo. Na conversa de Jesus aí com Nicodemos na sua Bíblia, é uma conversa de alto nível. No verso de número 2, no capítulo 3, o texto diz: ele foi ter a noite com Jesus, e chama Cristo de mestre. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que faz se Deus não estiver contigo. Nicodemos está reconhecendo que Jesus há nele uma expressão de uma espiritualidade excelente, dizendo assim: você tem uma capacidade única, ninguém pode fazer o que o Senhor faz, e provavelmente o Senhor vem de Deus. Isso você está falando de uma tradição judaica. Nicodemos, que fazia parte, um dos príncipes do Sinédrio, dos 70, que julgava dentro do Sinédrio em Jerusalém, olhando para Cristo a partir das relações dele, com aquilo que Cristo fazia, ele: tu vem de Deus. É inegável que tu fazes, e tu vem de Deus. Mas Nicodemos é alguém que quer alguma coisa a mais. Ele está dizendo: olha, concordo com os seus milagres, os seus sinais são surpreendentes, mas eu quero mais. Eu acho que tem algo mais profundo aí. Eu costumo dizer, meu amigo pastor Kevin, o seguinte: milagres podem até chamar atenção, mas só o Evangelho converte. Isso vai acontecer em todos os evangelhos. O paralítico de Marcos capítulo 2, você vê isso. Jesus, ele vai perdoar os pecados e depois vai curar. E as pessoas sempre ficavam impressionadas pela cura, mais impressionadas ainda quando Jesus dizia: vai e não peques mais. O perdão de Deus era algo, porque só Deus tem o poder de perdoar os débitos humanos. E Nicodemos está dizendo: olha, eu me impressiono com a sua profundidade, mas eu acho que tem mais algo profundo aí. Então Jesus, a partir disso aí na sua Bíblia, deixa ela aberta no verso 16, Jesus, ele vai revelar para mim e para você quem é esse Deus que enviou ele.
Porque quando você lê o texto sagrado, e nós falamos aqui a última vez sobre o Pai Nosso, uma das perguntas é: quem é esse Deus? E Jesus aqui no verso 16, ele vai pôr Deus como sujeito do texto pela primeira vez. Deus amou o mundo de tal maneira. A primeira coisa que você faz quando lê o texto é perguntar: que Deus é esse? Nós vivemos hoje num mundo pluralista de infinidade de deuses. Dependendo da região do planeta, tem todos os tipos. Você vai na Índia, tem um monte. Você vai no Japão, tem muitos. Em todos os lugares, em qualquer lugar, há muitos deuses. Então levanta-se uma questão: qual é o Deus correto? Quem é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que enviou Jesus Cristo? Que Deus é esse? Quando Jesus diz porque Deus, ele está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, Nicodemos, você e eu só estamos aqui porque meu Pai começou tudo. No texto, se você quiser anotar, Jesus está dizendo que Deus é o autor. O autor de tudo é Deus. Mas que Deus é esse? Existem duas maneiras de você compreender Deus. Existe uma que a gente chama da compreensão da revelação geral, e a segunda, que a gente chama de revelação especial. A revelação geral, eu já falei delas algumas vezes aqui na Ives, já falei na Devec, em diversas mensagens. Mas como diz o pastor Silas, o meu pastor, a repetição é pedagógica, e o apóstolo Paulo vai falar isso. Eu não me canso das vezes de repetir as mesmas coisas que eu vos tenho falado. Deixa eu tocar de novo no assunto. A revelação geral é a revelação da criação. Lá fora existe uma possibilidade de você enxergar Deus na criação. Nas plantas, nos animais, na natureza, na família. Existe uma forma de você andar lá fora e perguntar: quem criou isso? Como é que isso veio a existir? Isaías 45, verso de número 12. O profeta Isaías vai escrever o seguinte para mim e para você: eu fiz a terra e sobre ela criei o homem, minhas mãos estenderam os céus e dou ordens a todo o exército. O profeta Isaías está replicando a voz de Deus, dizendo: ele criou todas as coisas. Então, de fato, há lá fora uma impressão, aqui usando uma linguagem um pouco mais humana, uma impressão digital de Deus na criação. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, a partir do verso 18, abra sua Bíblia comigo, por favor. Paulo vai dizer: a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que pela injustiça detêm a verdade. A ideia de detém a verdade, vou usar um termo mais, uma ideia mais clínica. Eles suprimem a verdade. Pois o que Deus se pode conhecer, presta atenção no verso 19, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, aqui é lindo. Porque desde a criação do mundo, os atributos de Deus, o seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhecem, sendo percebidas nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpas. Paulo está dizendo que o homem lá fora não pode dar a desculpa que Deus não existe, porque Deus já deixou tudo lá fora dizendo: eu existo. É impossível você andar lá fora e não perguntar quem criou essas coisas. Quando você vai ver uma grande obra, eu gosto muito de obra de arte. Você identifica um Monet, você já sabe: isso aqui foi um Monet que pintou. Uma escultura bonita de bronze em Nova York, isso aqui é Rodin. Isso aqui é Rodin. Tarsila do Amaral, Abapuru, isso aqui é Tarsila do Amaral, isso aqui é a obra dela. Todo artista, ele põe uma espécie de assinatura num quadro ou numa obra de arte que é peculiar ao artista. E ainda que há uma cópia, existem copiadores de obra de arte, mesmo ele copiando a obra, ele coloca uma assinatura que ele pintou. Porque todo artista gosta de pôr o seu nome ali. Um músico que faz uma música, ele quer botar a sua autoria. Não, eu que escrevi essa música. Um poeta que escreve uma poesia, ele quer botar a autoria. Você que escreve um livro e faz um TCC, um tema, uma dissertação de mestrado, doutorado, um artigo científico, você quer botar o seu nome. Não, eu que fiz isso aí. Dependendo do que você faz, você quer botar o seu nome. Você quer dizer que você fez aquilo dali. Deus é a mesma coisa. Quando Ele criou você, Ele botou a assinatura dele aí em você. Aleluia. Ele botou a assinatura dele lá fora. Então, quando você olha lá para fora, você vê o mar, as estrelas, a beleza da vida, as plantas, a natureza. Você olha e você vê a sua grandeza, o seu poder,
os pássaros, as frutas, aleluia, e tudo que vai brotando, você olha e você fala, quem criou essas coisas? Deus está dizendo assim, eu criei essas coisas, eu criei você, criei a sua família, criei seus filhos, eu te sustento, eu sou o dono de todas as coisas, aleluia. Então quando você olha para a natureza, você não consegue não pensar nesse Deus. Recentemente, a NASA enviou um foguete, Artemis, quem conheceu, quem acompanha aqui internet, notícia, você viu a citação do astronauta quando olhou a Terra lá de cima? Quem assistiu? Se você não assistiu, assista. O astronauta ele fez uma verdadeira declaração a respeito de Deus. Ele suspira, ele fala assim, diante dessa grandiosidade não tem como eu falar, Deus que criou todas essas coisas. Porque ele olhou a terra e ficou impactado com a beleza. Então não tem como você olhar para fora e não dizer que é um Deus. Isso nós chamamos de revelação geral. Deus se revela na sua natureza, mas existe a revelação especial, que é essa aqui, ó. Essa aqui. A revelação especial, a revelação das Escrituras. Deus se revela na sua palavra. Deus se revela no seu Filho. Jesus é a imagem invisível desse Deus. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quer saber como esse Deus se relaciona? Olha para Cristo. Jesus é misericordioso? Deus é misericordioso. Jesus é amoroso? Deus é amoroso. Deus é o que o teu filho é, porque o Pai e o Filho são um só. Cristo é bendito, nossa, Jesus é fantástico, Deus também é. A revelação desse Deus é em Cristo. Então se você quer saber quem é esse Deus, é só olhar para Jesus. Jesus é a revelação desse Deus. Ele inicia toda a obra. Jesus ele vai revelar para nós que esse Deus é um Deus único. Em primeiro lugar, repita comigo, Deus é vivo. E por ser Deus vivo, quando você olha para Cristo, por Ele ser vivo, essa é uma expressão teológica, quando você diz isso aí na sua cadeira, Deus é vivo, isso já é teologia. Porque se Deus é vivo, Deus tem alguns aspectos que você e eu temos. Por exemplo, o ser humano ele é dotado de vontades. Você tem vontade de dormir, vontade de acordar, vontade de comer alguma coisa, de comprar, de viajar, isso são as suas vontades. Às vezes as suas vontades são atendidas, outras vezes não. Às vezes você suprime as suas vontades. Às vezes a sua vontade bate de frente com a vontade do outro, e você tenta entrar numa espécie de diálogo e você tem que argumentar alguma coisa. E Deus sendo vivo, aqui que é a grande, a grande questão hoje da igreja evangélica, não só do Brasil, mas do mundo, é claro que eu estou tratando aqui de maneira bem teológica, é o seguinte, tem muita gente hoje que está se frustrando com as suas orações que estão sendo feitas, e Deus não está atendendo. Porque vai acontecer um momento da sua vida que a sua vontade vai bater de frente com a vontade de Deus. Você vai querer a porta amarela, mas Deus quer a porta azul. Porque como Deus é vivo, Deus também tem vontade. E Ele para a sua vida, Ele não quer te dar a porta amarela, Ele vai te dar a porta azul. Então não tem nada a ver de você ter fé ou você não sabe orar. Você tem até orado bem, você vai para o monte, você jejua, você ora, você pede, e Deus fala assim, não. Mas a porta na sua vida vai ser azul e não vai ser amarela. E tem muitos cristãos frustrados por causa disso. Porque infelizmente tem pseudo-pregadores dizendo que é possível perverter a vontade de Deus. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, Ele é vivo, Ele reina, Ele está sentado no trono, Ele é Rei dos reis, Rei, aleluia, Senhor dos senhores. Então vai acontecer que a sua vontade vai bater de frente com Ele. Você vai querer livramento e Ele não vai ter, Ele vai, eu não vou te dar isso. Porque é isso que acontece às vezes, por Ele ser vivo, Ele tem vontade. E no final das contas, sabe qual é a vontade que vai prevalecer? Não é a sua, é a vontade de Deus. Se tem alguém na Bíblia que pode me ensinar isso, é Jesus Cristo. Na oração do Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Irmão, a gente está falando de Jesus, unigênito, que conhece o caminho para falar com Deus, sabe todos os macetes. Qual foi a vontade que prevaleceu? A de Jesus ou a do Pai? Imagina você e eu, moradores sul-americanos, que não temos um décimo do contato, um milímetro do contato que Cristo tinha com o Pai. E às vezes a gente se sente frustrado, porque Deus não nos quer dar aquilo que pedimos. Pastor, mas eu queria tanto aquela porta, e Deus, mas eu não vou te dar a porta.
Por isso que hoje muita gente, mandará súria. Tem muitas igrejas que estão muito lotadas porque estão vendendo 3 coisas que todo brasileiro quer: solução, resposta e garantia. Todo mundo está achando que Deus soluciona tudo, responde tudo e garante tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes Ele não soluciona, às vezes Ele não garante, às vezes Ele não responde. E as Escrituras me ensinam isso. Por isso que quando eu me relaciono com Deus dessas Escrituras, eu não me frustro, porque eu sei que às vezes Ele não faz. Porque Ele é soberano, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O profeta Abacuque sabia disso. Na lição que escrevi no cativeiro babilônico, Abacuque vai para a torre de vigia e denuncia: o senhor tem que mudar o cativeiro. O senhor tem que mudar o decreto. A gente está falando de Abacuque. No final das contas, Deus fala assim: não, eu vou usar o meu servo. Quem? Nabucodonosor. Rapaz, ele ficou doido. Se eu vou usar um criminoso para executar juízo em Israel, aí Deus, eu vou, é a minha vontade. Aí no final da vida, lá no finalzinho do texto, qual é a oração de Abacuque que ele faz? Ele viu que não deu em nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Por isso que a gente não, às vezes bate de frente. Uma das grandes perguntas que as pessoas me mandam: por que Jesus não veio aqui na terra e não curou todo mundo? Por que no Covid Deus não levantou pastores e foi dentro do hospital saindo curando todo mundo? Porque cura é provisória, salvação é eterna. A cura é um enxerto para você continuar a sua vida humana, daqui a pouco você morre. Cura é provisório, salvação é eterno. Jesus não veio para curar todos, Jesus veio para salvar todos. Por isso que alguns ele curava, outros não. Por isso que alguns ficam curados, outros não. Mas por quê, pastor? Porque ele é soberano. Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Então não tem nada a ver com a sua fé, não tem nada a ver com a minha fé. Não tem nada a ver que você não está sabendo orar direito e Deus não te deu. Não, tem a ver com soberania. Porque o que ele faz hoje você não entende, mas vai entender daqui a pouco lá na frente. Aí você vai botar a mão na cabeça e dizer assim: rapaz, agora eu estou entendendo esse livramento. Infelizmente, muita gente está se frustrando a respeito disso. Porque pseudos pregadores se ensinaram: Deus dá tudo. Eu não conheço esse Deus. Às vezes ele não dá, não. Eu estava falando com o Graciele uma coisa interessante sobre Deus. Olha como é que Deus ele põe a gente no... Ele põe a gente numas sinucas. Até no mundo sobrenatural é assim. Olha que interessante. Quando Jó é tocado por Satã, o termo ali hebraico é nefesh, alma. Ó, você vai tocar em tudo, menos na alma dele, nefesh, vida. Você não toca na vida dele. Então, olha só, o inferno vai ter que fazer uma doença que não mata. Imagina um capeta, ó, dá o seu jeito aí, porque não pode matar, só pode deixar ele doente. Imagina uma doença que não mata. Eles tiveram que criar uma doença para não matar. Porque se Jó morre, imagina... Ele vai ter que encarar. Então o Satã está dizendo assim: eu não posso encarar ele. Aí ele cria uma doença. Aí vem a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. O diabo: não, se ele morrer, eu estou frito. Ele tem que viver. Você imagina agora o inferno torcendo para ele ficar vivo, porque ele não pode morrer, porque Deus não quer que morra. Porque Deus é soberano. Quando Deus diz assim: não vai morrer, não morre. Não tem nada que possa matar quando Deus diz: não vai morrer. Remande, ora súria. Remandará súria. Não tem essa, é soberania. Quando Deus abre, irmão, quando Deus quer te colocar num lugar, Ele cria vaga. Não, mas você não tem contato. Aí Deus: mas você vai entrar lá, você vai, eu vou te colocar lá, porque eu posso fazer isso. Aleluia. Isso é Deus, é o que Cristo está dizendo para nós. Esse é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aí na sua Bíblia, por gentileza: Deus amou o mundo. Deus é o autor. O caráter de Deus, aí na sua Bíblia, o caráter, amor. Isso é o caráter dele. Deus é o autor, o seu caráter é o amor dele é o caráter. Engraçado aqui, pastor Felipe, que o caráter dele é o amor eterno. Não é aquele do poema, não: seja eterno enquanto dure.
Isso aqui é o amor dele eterno. O amor de Deus é sensacional. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que conhecia muitas das coisas a respeito sobre o amor grego. Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, pois julgamos a si mesmo. Porque se por um, por todos morreu, logo todos morreram. Paulo está falando a respeito desse amor de Deus, desse amor infinito que nos constrange. Em Atos capítulo 20, verso 22, eu vou usar o exemplo aqui de constranger. 20 e 22, Lucas escreve: agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontece ali. A ideia de constranger, tanto em Paulo, em Corinto, quanto em Lucas, é estar amarrado. É algo que nos envolve. Então Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, nos amarra. Ou seja, nos põe em uma posição que a gente não tem como escapar. O amor de Deus para nós é diferente do nosso amor para o próximo. Uma vez eu disse isso aqui e repito. Falo muito isso na sede. O amor nosso é um amor degradê. O amor de Deus é eterno. O que é um amor degradê, pastor? Vou te explicar aqui, você já vai entender. Uns você aperta a mão, outros você dá tchau. Uns você dá carona, outros você fala assim: o ponto de ônibus é ali, ó. Uns você recebe da porta da tua casa, outros na sala. Uns cabem no teu abraço, outros você fala assim: tchau, miserável. Uns você dá 3 beijinhos, outro um beijo só. Uns você dá lembrancinha, outros você sai de casa, vai no shopping, passa o dia, compra uma roupa e dá. O nosso amor é degradê. Alguns você recebe na sala, outros você recebe no quarto, outros você recebe num lugar mais afastado. Para alguns daqui a pouco você vai pagar um jantar. Para outros ele vai falar assim: vai orar. E o amor do homem é degradê, o nosso amor é degradê. No nosso amor cabem algumas pessoas. Algumas pessoas. Você e eu temos essa dificuldade. O nosso amor é particionado. A gente tem essas diferenciações nas nossas relações. Engraçado que Deus, Ele não se mete nisso não. Isso é a forma de vocês. Mas o amor que Deus tem por mim é o mesmo que tem por você. Deus ama você e eu da mesma maneira como ama o argentino, o chileno, o americano, o boliviano, o chinês, o japonês. O amor de Deus por nós é intenso. Aleluia! Alguns amam de acordo com o CPF, com o endereço, com cor de pele, quanto tem na conta e aonde mora e quem é. Deus, Ele não te ama por CPF, aonde mora e quem. Ele te ama da maneira como você é. O amor de Deus é resgatador. Vai lá na favela, vai na Zona Sul, vai no Leblon, vai no Jacarezinho, vai em São Gonçalo, em São Bento da Aldeia, vai em Miami, Nova York, na Flórida. O amor de Deus é intenso. O amor de Deus, Ele nos traz para dentro. O amor de Deus nos constrange. Por causa disso, Ele nos envolve. Em Lucas capítulo 15, verso de número 20. Eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir. Lucas 15, 20. Na parábola do filho pródigo, Lucas vai escrever: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele de longe. Quando seu pai o avistou, compadecido dele, abraçou, correndo abraçou e o beijou. O filho pródigo está vindo sujo, na lama, fedendo, quebrado, abatido. E o que o pai faz? O pai não manda ele tomar banho. O pai fala assim: cadê o dinheiro que você saiu daqui de casa? Cadê essa grana? O pai não quer nem saber. Ele está fedendo a porco, mas o pai abraça. Deus, Ele te amou quando você estava na lama. Quando você e eu estávamos lá no meio da esbórnia da vida. Quando a tua família não te queria, quando a minha família não me queria, quando os seus amigos viraram as costas. Você só está aqui porque aquele pai lá em cima já estava te olhando lá na lama. O amor dele já estava te olhando lá, mesmo você no meio da sarjeta, da prostituição, envolvido até o cabelo com criminalidade. Quando ninguém mais te queria, o amor de Deus por você já estava observando você lá embaixo. Esse é o amor de Deus, é um amor que atrai. Porque quando o filho fala assim: eu vou voltar para o meu pai, porque o filho sabia que se eu voltar, o meu pai me recebe. O meu pai não vai me jogar fora. Aqui é o amor de Deus. No verso 22, esse amor é traduzido em santidade. O pai, porém, disse aos servos depressa: trazer a melhor roupa, vestir, põe um anel
no dedo e sandália nos pés. Isso aqui é santidade. O amor de Deus, Ele te recebe do jeito que você é. Do jeito que você chegou aqui, Ele vai te receber. Com maconha, com cocaína, tendo resolvido, cheio de problema na vida. Isso é o amor do Pai. O amor do Pai não vai te perguntar de onde você está vindo e o que você está fazendo. Ele vai te receber. Ele vai te abraçar com lama. Mas para sentar na mesa, só com roupa nova, anel no dedo e sandália no pé. A graça te recebe do jeito que é, mas a santidade te bota do jeito que Ele quer. Por isso que tem muita gente confundindo graça com hipergraça. Não, Deus me sabe do jeito que eu é. Não, Ele vai te receber do jeito que você é. Mas você vai ficar do jeito que Ele quer. Isso é santidade. Porque para entrar na festa, só com roupa nova, sandália no pé e anel no dedo. Mas fica tranquilo. Pastor, mas hoje eu estou sujo. Esquenta a cabeça não. Tem um monte de roupa nova aqui para colocar na sua vida. E daqui a pouco a gente vai celebrar essa festa. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Esse é o amor. Deus é o autor na sua Bíblia. O amor é o seu caráter. Qual o objeto desse amor? É o mundo. O mundo é o seu objeto. Deus é o autor. O amor é o caráter. O objeto é o mundo. O mundo é esse objeto. Pastor Nix, eu fico imaginando ele falando para Nicodemos que os judeus têm algo de apego às escrituras. Então, para eles, Deus só ama o povo eleito. Há uma eleição. Não, Deus só ama os judeus. Aí vem Jesus para ele. Eu vou te contar a última notícia. Não te contaram, Nicodemos? Não. Deus ama o mundo. Fica imaginando um judeu ouvindo isso de Cristo. Não, ele ama Israel. Não, ele ama o Brasil. Ele ama o Rio de Janeiro. Aleluia. Ele ama São Pedro da Aldeia. Aleluia. Deus ama o mundo. Ou seja, você e eu nem existíamos no Brasil. O amor de Deus por essa nação já existia. Ele ama o mundo. E quando você olha o mundo lá fora, meu irmão, uma coisa é amar algo bonito. Deus ama o mundo. Complicado, violento, imoral. Vocês já deram uma olhada no nosso mundo, irmão? Corrupto, caído, 2 grandes guerras. A gente ama as belezas da vida. Mas quando a gente encara um Rio de Janeiro, São Paulo e problemas sociais graves que nós temos, a gente não gosta de amar. Por isso que no Instagram as postagens são muito bonitas. Vou usar um termo que todo mundo usa, são lugares instagramáveis. Não vamos tirar uma foto de um lugar instagramável para viralizar. Ninguém tira foto de palafita, esgoto a céu aberto. Não é verdade? Nas penitenciárias, ninguém tira foto aqui, ó. Estou curtindo aqui com meus amigos. Não, esse lugar a gente quer fingir que não existe. Mas Deus amou isso. Aleluia. Deus amou você quando você não podia ser amado por ninguém. Porque te amar agora é fácil. Você tem Pix, você toma banho, roupinha bem cheirosa, estuda, tem diploma, tem um carrinho, viaja, todo mundo agora é seu amigo. Mas lá naquela época que você não podia, que você estava quebrado, quando ninguém te amava, Deus chamou você, aleluia. Você e eu somos o objeto desse amor. Esse mundo destruído, esse mundo caído e caótico, é o que fez, irmãos, isso aqui é sensacional. E a graça disso, a beleza disso, é saber que Deus não me amou e te amou quando a gente estava bom, mas quando a gente estava ruim, quebrado. Então deixa eu te dizer uma coisa, você só está bom hoje porque o Deus de amor te amou quando você estava quebrado. E esse mundo caótico e caído é o que Deus vai resolver. Não, eu preciso resolver esse mundo destruído, esse mundo terrível, esse mundo que a gente olha e não há mais saída, aonde hoje os homens, pastor Felipe, na NASA, já pensa na possibilidade. Por que as pessoas querem poder colocar cidades em Marte? Porque todo mundo quer fugir do mundo. Todos os grandes filmes de ficção científica é sempre na ideia, deixa a Terra sofrendo e a gente vai buscar um lugar no mundo. Porque as pessoas olham para a Terra e querem jogar fora. Deus não jogou fora.
Porque na proposta do mundo é joga ela fora, joga ele fora. Mas Cristo disse, eu vou resgatar ele, eu vou resgatar ela. Ele não vai jogar fora, eu vou acertar ele, aleluia. Por isso que uma das grandes discussões que eu tive sobre religião espiritualista, uma menina que trabalhava comigo, eu sempre lembro disso dela. Isso foi um dos grandes debates que eu tive no trabalho. E ela, de uma outra tradição religiosa, de uma linha espiritualista diferente, eu cristão, ela de uma outra ideia, ela crê em reencarnação, e aí você já sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. Eu lembro num final de trabalho, a gente fechando lá a loja, que eu trabalhava em Niterói, e ela veio falando assim, Ronald, você se sente muito superior, por causa, você fala da maneira do seu Deus de uma maneira muito grande. Por que você é diferente de mim? Por que o seu segmento de fé é melhor do que o meu? Eu falei, basicamente é por duas coisas, mas eu posso ficar em uma discussão só. Eu falei, em primeiro lugar, a sua ideia de fé é uma ideia de fé que você não tem jeito. Você pega o ser humano hoje, que é um bandido, ele tem um pecado e ele morre, ele vai pagar o pecado dessa vida na outra. Então, na outra vida, ele nasce com outra identidade. Então vocês explicam que ele está pagando o pecado dessa vida, que vocês chamam de karma. Não, fulano nasceu com um problema, ele é morador de situação de rua, ele é doente porque ele está pagando o pecado da outra vida. Então você substitui o ser humano, você diz para o ser humano, eu falando para ela, você está dizendo para o ser humano que ele não tem como melhorar. Ele tem que ir para outra vida para pagar. Eu falei a ela, e o seu Deus faz isso? Eu falei, meu Deus não joga fora, meu Deus regenera. Não tem pecador que ele não encontre, ele lava no sangue, batiza no Espírito Santo, escreve o nome dele do livro da vida e faz ele pregador do Evangelho. Meu Deus regenera. Ele pega qualquer um e põe do jeito que ele quer. Você e eu estamos indo para esse caminho, aleluia. Eu vou te dar uma palavra profética, que Deus vai pegar a sua família e vai botar a tua família do jeito que Ele quer. Você pode dar um glória, você pode aplaudir, você pode celebrar a Deus, aleluia. Aleluia! Deus é o autor, o seu caráter é o amor, o objeto é o mundo, e o seu presente é o seu filho, e deu o seu filho unigênito. Ele não emprestou Cristo, ele deu. Ele deu. E tem muita gente que anda na igreja achando que Cristo é um empréstimo. Deus deu Jesus para você. Pastor, e como é que eu faço? Abre esse presente. Deixa o Cristo do presente entrar dentro do coração e muda a história da tua vida. Ele deu, ele não alugou, ele deu o seu filho. O amor de Deus se revela a partir da sua ação. Ele não ficou com amor por nós só na ideia sobrenatural. Não, ele demonstra. Ele dá o seu filho. E ele faz algo que mexe a atenção com o mundo. O mundo até hoje fala assim, a respeito disso. O mundo fica assim, mas como é que faz isso? Como é que esse Deus, ele se importa comigo? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você estuda história, você vai estudar uma coisa depois, por exemplo, deixa eu pegar aqui algo emprestado, que é muito comumente de 15 anos para cá. Os heróis, eu sempre gostei de herói. Sempre li muito herói, quadrinhos, sempre gostei muito. A noção de herói antes do cristianismo é uma noção de herói sanguinário. Por exemplo, se chamar Aquiles de herói é brincadeira. Aquiles era estuprador, sanguinário, matava o inocente. Isso é o Aquiles, os heróis. Os heróis gregos, a maioria deles eram estupradores, sanguinários. Pode pesquisar o que foi. Os grandes heróis para ele eram sanguinários. Essa ideia de alguém mais forte morrendo por mais fraco, isso é ideia cristã. Porque o Deus forte se fez fraco por você e por mim. Ele morre na cruz do Calvário para... Essa ideia do sacrifício, daquele que se sacrifica, é Cristo. A noção de herói é de Cristo. A partir de Cristo que o mundo ocidental compreende o que significa heroísmo. Heroísmo não era estuprar e matar. Heroísmo era morrer no lugar do outro. Aleluia! Aí por isso que hoje os heróis Batman, Superman, tudo é a partir disso. Por isso que os contos de fada da Disney é sempre aquela história do rei que se apaixona pela menina, pela plebeia, e a plebeia não pode descobrir que ele é rei. Então ele se disfarça de plebeu, de pobre, se apaixona por ela,
se relaciona com ela e daqui a pouco ele se revela: eu sou o rei. Aí ela, que estava pobre, agora descobre que ela é futura esposa do rei, se torna rainha. E exato, por que Disney conta essa história? Quem é o rei que se tornou plebeu? Quem é o rei que veio aqui na terra? Quem é o rei que te pegou da pobreza e disse: meu filho, fica tranquilo, há um trono para mim e para você reinarmos na eternidade. Quando você olha João capítulo 8, João 8 mulher adúltera, escreveu com o dedo em terra. Isso é maravilhoso, cara. Está aí Jesus, pecadora, pedra. Jesus, calma, segura aí, filho. Jesus desce, Jesus, aonde que está a mulher? Aonde que está a mulher, irmãos? Fala, lá embaixo, no chão. Repita, fala, no chão. Lá embaixo, jogaram no chão. Aí Jesus, pecadora, Jesus, quem não tem pecado? Ela aqui, mesma visão. Atira a primeira pedra. Todo mundo em volta, Jesus foi lá embaixo, Tá vendo? Vem. Onde estão os seus acusadores? Vai e não peques mais. Aleluia. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por mim. Ele desceu, desceu. Aonde o seu amigo não ia, aonde a tua família não foi, a mão de Jeová foi lá, e te puxou, aleluia, e te levantou, aleluia, e te colocou, e te deu dignidade. Esse presente mudou a nossa vida. Esse presente mudou, não foi uma lembrancinha, irmão. Tem presente que dignifica. Por isso que aquilo que Deus nos deu foi algo extremamente grande. É incomparavelmente menor do que qualquer coisa que a gente pode dar. Só Deus pode perdoar débitos. E Ele nos deu o melhor, que foi o seu Filho. E Jesus está dizendo, olha, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz aqui, para que todo aquele que nele crê. Isso aqui é sensacional. Ele dá uma ideia. Ele está dizendo assim, o amor de Deus por nós é tão grande que Ele dá, para mim e para você, a ideia é o seguinte: você tem que crer. Ele não pode descer e crer por nós, não pode. Por isso que quando você olha Noé, ele não desce com anjo para fabricar arca. Noé, o projeto é isso, só fabricar. Noé, você tem que trabalhar a respeito disso. E você vai trabalhar a respeito disso, dessa arca. E Noé trabalha, põe a sua família e sua família é salva. O que ele está dizendo? A partícula aqui da ideia é do que? Todo aquele que nele crê não pereça. Ele está dizendo assim, olha, isso aqui é um aspecto a respeito sua. Você tem que olhar, não, eu creio nisso, eu creio que Cristo pode de fato mudar a história da minha vida. Eu creio de fato nesse evangelho transformador e poderoso que pode mudar a história da minha vida. Ele pode me dar uma dignidade. Talvez você está aqui hoje, nesse domingo à noite na Ives, ouvindo esse evangelho, ouvindo a adoração, e você entrou com questionamentos. Saber que Deus te ama e me ama é algo gratificante. Vivemos hoje um mundo onde as pessoas estão com carências emotivas, onde está todo mundo querendo ser amado. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Deus jamais vai te abandonar. Há um amor de Deus por você. Então quando você levantar de manhã dizendo assim, ninguém me ama, só em fato de você levantar, Deus te ama, porque Ele está te sustentando. A misericórdia dEle está te mantendo de pé. Você está respirando. Você comeu pão hoje, é porque Deus te ama. Você está aqui hoje, é porque Deus te ama. Você tem família, porque Deus te ama. Mas eu não ouvi isso, não precisa ouvir. É só você ver à sua volta. Há um amor de Deus pela sua vida de maneira excelente. Mas Ele diz para mim e para você, cadê meu amigo tecladista aqui, por gentileza? Ele diz o seguinte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo algo condicional. Para você ter acesso à vida eterna, você precisa crer. Aqui eu vou falar algo forte. Uma vez um aluno me perguntou, pastor, por que existe o inferno? Falei, existe o inferno porque Deus te ama. Falei, o amor de Deus se revela no inferno. Que isso, pastor? Falei, vou te explicar. Vou te explicar em miúdo. Aí brinquei com ele assim, você vai se casar agora, não vai? Ele, vou. Você é obrigado a morar na casa dos seus pais? Não. Falei, você é obrigado a morar na casa da sua sogra? Não. Falei, existe uma lei que manda você para a casa da sua sogra e para a casa dos seus pais? Ele, não. Eu posso morar onde eu quiser. Falei, por que você não mora lá? Porque eu não quero.
Falei, beleza. Deus é assim. Ele te deu uma vida. E durante 80 anos da sua vida aqui na terra, você não quis andar com Ele. E Ele não te obrigou. Aí no final da vida, você morre. Se você não aguenta andar com Deus 80 anos aqui, como é que você vai aguentar morar a eternidade com Ele lá? Por isso Ele criou um lugarzinho, inferno. Você não é obrigado a morar comigo. Você pode morar lá. Mas quem quiser morar comigo, as minhas portas estão abertas. Mas tem que me provar que gosta de mim primeiro aqui, para depois morar comigo lá. No final da vida, todo mundo começa a fazer reflexões. Por isso já dizia meu professor de filosofia do São Bento, lá do Rio de Janeiro: Ronald, as pessoas não gostam de filosofar, mas no final da vida adoram filosofar. Para onde que eu vou? Como é que foi minha vida? Isso é filosofia. Será que eu fui um bom filho? Será que eu fui um bom marido? No final da vida todo mundo vira filósofo. Ai, como é que vai ser lá? Porque é no final da vida que a gente começa a refletir. Deus é assim. Você não é obrigado a morar comigo aqui. Eu não te obrigo a nada, você pode. E Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Mas meu amigo, se Ele não te obrigou a você viver com Ele aqui 80 anos, você não vai aguentar viver com Ele a eternidade toda. Quem quer ficar do lado da eternidade toda com alguém que você não gosta durante 80? Estou falando de eternidade. Agora, para quem gosta disso aqui, para quem gosta da presença aqui, oh, aleluia. Quem gosta dessa graça aqui, olha que graça, olha que coisa boa. Eternidade vai ser um sonho. Aleluia! Olhar as ruas, a cidade santa, se encontrar com Cristo, olhar o Cristo como Ele é. Sabe, ser entronizado, estar junto com Ele por toda a eternidade, sem choro, sem morte, sem angústia, sem dor. Que final maravilhoso, que final sublime. O final de Cristo é um final tão sensacional, que o mundo aí fora concorda que o melhor final é o final de Cristo, ou da ressurreição. Eles não creem. Hoje estava passando um filme, Limite do Amanhã. É um filme de sci-fi, um filme científico. Tom Cruise lá que luta contra uns bichos. No final lá do filme ele morre. Pô, pastor, dando spoiler, o filme é antigo. Aí ele morre. Aí o engraçado é usar a matéria, é usar a ideia cristã nele. Aí ele é envolvido no sangue do bicho e ele fica vivo. Aí ele acorda. Tem um filme chamado Deuses do Egito, que eu assisti. Na época lá, o final do filme, todos os heróis morreram. Aí e todos morreram? Não tem graça. Aí o autor lá do filme botou lá como eles estivessem ressuscitando. Porque você lê os livros, a Ilíada de Homero, todas a Ilíada de Homero termina funeral, morte, cinza. E aqui na Bíblia Sagrada, a morte foi vencida. Aleluia. E os que estavam mortos, esse em Cristo ressuscitaram, aleluia. Receberam uma túnica branca, aleluia. E o seu nome foi chamado Remandarasúria. E a morte não pode segurar o seu povo. Remandorasúria. Por isso que o nosso final é diferente. Por isso que quando um cristão encara uma dificuldade, um tratamento de câncer que é extremamente difícil, nós estamos vendo lá o nosso amigo, pastor Marquinhos Menezes. Gente, quando está num diagnóstico para acabar, difícil, e você vai visitar a pessoa e você fica assim, caramba, o que eu vou falar? E a pessoa fala, pastor, eu estou tranquila, minha alma está salva, eu vou encontrar o mestre, aleluia. Esses dias eu estava jantando com um pastor amigo meu, e ele perdeu a mãe. Ele ficou um tempão orando pela mãe e querendo uma resposta. Ele foi lá no nosso amigo, pastor Filipe, foi lá no pastor Camilo Figueiredo. Ele, Ronald, pastor Camilo nem sabia, tinha 6 meses que eu não ia lá. Aí eu cheguei lá no trabalho de oração, terminei, fizemos o trabalho. Pastor Camilo veio, me abraçou e falou assim, meu servo, assim diz o teu pai, falou para ele, a tua mãe estava me pedindo para morar comigo. Você não entendeu a doença dela, mas ela quis morar comigo. A minha serva é minha e não sua. Ela está comigo na minha glória. Ele desabou em lágrima.
Ele falou assim: rapaz, Ronald, como é que pode? Eu falei: filho, é assim que funciona. Por isso que o cristão é diferente. Quando encara uma batalha, porque ele sabe para frente é difícil, mas o nosso final é maravilhoso.